E foi ali, abraçada com o meu avô, que eu tive a pior sensação do mundo quando eu tive alguns traumas quando eu era criança que criou em mim uma dificuldade muito grande em demonstrar afeto para as pessoas. Eu me fechei, sabe? Por mais que eu amasse, que eu gostasse da pessoa, eu não conseguia nem falar isso e nem demonstrar tendo nenhum gesto, por exemplo, como abraçar, beijar, para mim era uma coisa totalmente de outro mundo. E aí, quando eu tava com 15 anos, a minha avó faleceu e meu avô ficou sozinho. E como eu já tinha muitos problemas em casa, eu decidi morar com ele para fazer companhia, para poder cuidar. Apesar de que o meu avô era um idoso muito saudável, mas também não podia ficar sozinho, porque não deixava de ser um idoso. E foi uma decisão muito boa que eu tomei na minha vida, porque nós dois dava tão certo. O meu avô tinha um pensamento tão jovem, sabe? Que tipo, era uma troca muito boa entre nós dois. Foi só aí que eu conheci a paz na minha vida. Com 15 anos que eu fui começar a ter paz na minha vida. Só que até o dia que meu avô adoeceu, de uma hora para outra, o meu avô tava bom e ele caiu doente. E eu corri com ele em tanto hospital, sabe? Nenhum médico conseguia descobrir o que meu avô tinha. E meu avô foi só ficando ruim. Foi só ficando ruim, até que um médico chegou à conclusão que o meu avô tinha câncer. E assim, pra mim foi um sofrimento maior do que pro resto da família, porque eu que passava 24 horas por dia com meu avô. Então, assim, pra mim foi um baque muito grande. E daí pra frente, eu passei a dedicar a minha vida pro meu avô, sabe? Eu fiquei 3 anos cuidando dele praticamente sozinha, porque a minha mãe e os meus tios iam lá mais como visita, ficava lá 30, 40 minutinhos e ia embora para suas casas. Eu que cuidava do meu avô, eu que dava banho, eu que trocava, eu que dava comida na boca, eu que segurei o rojão sozinha. Mas mesmo assim eu era agradecida por poder cuidar do meu avô, porque eu pensava assim, pelo menos é uma forma de estar demonstrando o meu carinho por ele. Não que eu quisesse, sabe, que ele tivesse naquela situação. De jeito nenhum, Deus me livre, Deus sabe o quanto eu sofri. Mas eu tava feliz em ter tomado a decisão de ir morar com ele, estar cuidando dele, e ele não tá sozinho. E eu lembro que da última vez que meu avô internou, ele tava muito debilitado, sabe? O meu avô, ele mal falava, ele já não comia mais. E foi até que um dos médicos chegou em mim e falou assim, olha, eu te aconselho levar o seu avô para casa, porque do jeito que ele tá, infelizmente não tem o que se fazer mais. E continuar internado aqui no hospital é só para aumentar o sofrimento dele e da família também. Em outras palavras, o médico deu alta para ele poder falecer em casa, sabe? E aí eu levei o meu avô para casa e de uma hora para outra o meu avô melhorou. Meu avô começou a conversar, começou a comer e eu estranhei, sabe? Mas eu acreditei que fosse um milagre e eu comecei até a agradecer a Deus. Falei, poxa vida, né? Meu avô melhorou. Se Deus quiser, ele vai firmar agora. Ele não vai morrer igual os médicos achou e já desenganou ele pra mim. E aí, quando foi um dia, eu tava sentada no sofá conversando com meu avô e pela primeira vez eu consegui contar pra alguém desse problema que eu tinha em demonstrar carinho, sabe? Tava falando pro meu avô que eu tinha dificuldade, que eu não conseguia, e isso era um problema pra mim, porque o meu namorado mesmo, na época eu já tava com 18 anos, eu tava namorando, ele reclamava, ele falava assim que sentia às vezes que eu não gostava dele por isso, porque eu tinha dificuldade em deixar ele se aproximar, mas isso realmente era um trauma que eu trazia da infância. E aí, do nada, meu avô virou pra mim e falou assim, vem cá, minha filha, dá um abraço no vô. E eu fui tão sem graça, sabe? Eu lembro que eu abracei meu avô, mal encostando nele, de sem graça e de vergonha. E meu avô me encostava pra junto dele, sabe? E me abraçava aquele abraço mais forte assim. E aí, de repente, eu senti o meu avô amolecer nos meus braços, sabe? Eu senti que meu avô não tava me segurando mais. E aí eu percebi que meu avô tava sem vida. E hoje eu nem choro mais, porque hoje, né, eu consigo entender que naquela época foi o melhor, que meu avô descansou, porque ele sofreu muito. Eu tive cada minuto com o meu avô, eu sei o quanto ele sofreu,
Mas naquela época eu senti uma revolta tão grande, eu fiquei um tempo ali abraçado meu avô já sem vida, chorando desesperada, sabe, revoltada comigo mesmo. Eu falava assim: por que, vô? Por que eu não falei antes que eu amava o senhor? Por que eu não abracei o senhor mais vezes? Eu não conseguia me perdoar por não ter demonstrado pro meu avô o quanto eu amava ele, o quanto ele significava para mim. E eu fiquei tão perturbada com aquela situação que eu passei 30 dias conversando com meu avô e eu queria que da onde eu estivesse ele me respondesse, sabe? Eu ficava falando: vô, eu te amo, me perdoa por não ter falado. E eu ficava naquele sentimento de revolta que eu queria que meu avô, da onde eu estivesse, ele me respondesse. E foi tão engraçado que durante esses 30 dias que eu fiquei revoltada, que eu fiquei conversando com meu avô, eu passei 30 dias sonhando com ele, e em todo sonho nós dois estávamos sentados naquele sofá e meu avô estava me abraçando. Só que era um abraço diferente, sabe? No sonho eu sentia assim que aquele abraço do meu avô era como se ele estivesse me dando a resposta, como se ele estivesse me falando assim: minha filha, eu sei, fica tranquila, eu sei. E foi muito difícil para mim conseguir lidar com esse sentimento e com toda essa situação. Eu tive que me tratar, eu tive que fazer terapia, não só para aceitar, né, a perda do meu avô, mas também para conseguir lidar com esse sentimento de revolta e de arrependimento que eu tava comigo mesma, para conseguir me perdoar e para conseguir de certa forma derrubar essa barreira e, né, superar esses traumas de infância que eu tive. E assim, hoje em dia eu falo para todo mundo: valoriza enquanto é tempo, porque infelizmente eu senti na pele o quanto é ruim você sentir vontade de abraçar, de beijar uma pessoa que não tá mais ali, sabe? Infelizmente, eu aprendi na pele isso. Hoje em dia não, hoje em dia eu falo te amo pra Deus e todo mundo que eu gosto. Hoje em dia eu beijo mesmo, eu abraço mesmo, porque o pior sentimento do mundo é ter que lidar com o arrependimento de uma pessoa que você acabou de perder. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Uma história muito triste hoje, né? Mas que deixa uma lição aí muito forte pra gente aprender a valorizar as pessoas, como a menina da história mesmo diz, enquanto é tempo, pra depois a gente não ter que lidar com esse sentimento de culpa, de arrependimento, e um arrependimento que não tem volta mais, né? Porque infelizmente quem foi não volta mais, e não tem como a pessoa vir e falar pra você que sabe, que tá te ouvindo falar aquilo. Então é melhor a gente falar enquanto a pessoa tá viva, enquanto a pessoa tá perto, enquanto é tempo, né? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje, que vocês tenham pegado aí uma lição para a vida de vocês também. Não se esqueça que é muito importante, eu vou estar sempre pedindo para deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. E também ativa o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar história nova, o YouTube vai te notificar, não é mesmo? Me siga lá no Instagram, tá passando na sua telinha aqui. Lá no Instagram eu fico o dia tentando interagir com vocês. Esses dias eu tô meio sumidinha, porque como eu disse pra vocês, eu não tô muito legal. Mas quem me acompanha lá sabe que eu passo 24 horas por dia conversando, interagindo com vocês lá. E também, se você quiser ver a sua história, talvez passando aqui no canal, vou deixar esse e-mail passando na telinha. É por ele que eu recebo as histórias que vocês me enviam, tá bom? Porque eu gosto sempre de deixar claro, o nosso canal é um canal de interpretação de histórias de vidas, histórias que podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas vezes sim fictícias. A gente tem muita história fictícia, sem intuito de enganar ninguém. Eu só quero trazer entretenimento para vocês, lição de vida e uma troca de experiência. E é isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau!